amanhã, dia 30, tem aula normal, sétimo ano. Então, não, todas as aulas são normal. Amanhã é português, certo? Hoje a gente deixou só geografia, amanhã é português. Então, o professor está chegando, essa aula não é de recuperação, entendeu? E vocês não têm física porque é ciências. E física só divide no nono ano. Então, aguarde o professor, que ele está chegando, viu? Está chegando aí. Só um minutinho, ele está chegando. Lembrar que as aulas vão até dia 30. E depois do dia 30, aí vocês vão aguardar a diretora dizer que quem passou e quem não passou. Estou enviando daqui a pouco as notas, certo? Eu já terminei o mapa de notas, estou na última turminha aqui e vou enviar para ela já. Se Deus quiser. Bom dia, Estela. Vou ligar. Eu gostaria de perguntar a distância que você vai para a escola. Aí vai ter que mais para frente, quando for ver a universidade. Espera só um instante. Bom dia. Bom dia, meninos. Tudo bom? Ah, diga. Diga, Dias. Pode falar. Eu falei, bom dia. Bom dia. Então, vou fazer uma. Aí, fez a prova.
Sim, Foi boa. foi. Muito boa. Esther acertou muito também, mas Lucas e Everton e Natália. Tá travando, professor. A chamada. Hã? Tá travando aqui no meu. Tá travando, né? Então a gente vai falar hoje um pouquinho, uma revisãozinha do que você já sabe sobre a região Nordeste. Então, a região Nordeste, que é onde a gente se encontra, né? Onde é formada pelos novos estados, e existe uma diversidade climática, né? Acompanha diferentes paisagens. Então, a região Nordeste apresenta paisagens variadas. A diversidade climática, acompanhada pela mudança de vegetação, compõe faixas diferenciadas, que são representadas por 4 sub-regiões. Então, você vai encontrar em áreas diferentes de 4 sub-regiões. Essas sub-regiões são Zona da Mata, Agreste, Sertão e o Meio Norte. A Zona da Mata, podemos chamar a Zona da Mata o litoral, que ela compõe aqui na Grande João Pessoa, é a área que tem o maior número de população, tem o maior número de indústria e onde está concentrada a maior parte da população. Além da paisagem natural bastante diversificada, essas sub-regiões se distinguem do ponto de vista econômico. Então, vai ter uma diferença entre a economia da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão e do Meio Norte, onde a gente vai encontrar em uma determinada sub-região dessa, no Agreste e Sertão, área seca, área que chove menos, onde a população vive mais da agricultura. Isso vai dificultar a dificuldade da sobrevivência delas, certo? Então, isso ocorre em várias regiões do planeta. Não, do planeta, em várias partes do Nordeste, onde você encontra as diferenças entre essas 4 sub-regiões. A diversidade dessas regiões marca as paisagens dos 9 estados da federação que compõem a região Nordeste. Quais são os estados da região Nordeste? São 9: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esses são os 9 estados do Nordeste. Essa região do Nordeste compõe uma área de 1,5 milhão de quilômetros. Então, elas compõem uma região, compõe 1,5 milhão de hectares, né? A quantidade de hectares que existe na região em si. Então, daí vai contribuir para as diferenças dessas regiões do Brasil. Os estados do Nordeste ocupam uma área total de mais de 1,5 milhão de quilômetros, representando 1/5 da superfície brasileira. De acordo com as estimativas do IBGE, em 2019, a região Nordeste abrigava pouco mais de 57 milhões de habitantes, sendo a segunda região mais populosa do país. Conferir a seguir alguns dados importantes de cada um dos estados pertencentes a essa região. Então, eles compõem a população de 57 milhões de habitantes.
O Nordeste é visto por muitos como uma região árida, com solo ressecado e infértil, certo? Então, onde podemos encontrar o solo improdutivo, certo? Onde vai haver essa diferenciação entre uma região e outra. O Nordeste é visto por muitos apenas como uma região árida, com solo ressecado e infértil. Essa caracterização reflete somente uma parte da região, a qual é bastante diversificada, visto que apresenta uma variedade de climas e de vegetação que define muitas paisagens naturais. As áreas irrigadas do sertão têm se desenvolvido bastante nas últimas décadas, com a produção e exportação de frutos, né? Assim como existem áreas e regiões pluviométricas muito baixos, e que por isso sofrem com secas prolongadas. Há outras nas quais chove abundantemente e cuja cobertura vegetal original é de floresta tropical, certo? Então, vão formando a vegetação de cada área em si. Nos mapas a seguir, a distribuição das chuvas e a vegetação originais, que afeta uma região e outras, né? Para melhorar, compreender tais cenários, estudaremos cada uma dessas sub-regiões. Então, a gente vai estudar cada uma sub-região. Zona da Mata, Agreste, Meio Norte e Sertão. Há grande similaridade entre os regimes pluviométricos e as formações vegetais originárias. São esses os elementos aliados às características socioeconômicas que definem essas sub-regiões. A zona da mata engloba toda a porção oriental da região Nordeste, voltada para o Atlântico. Foi nessas terras que os portugueses estabeleceram as primeiras ocupações efetivas do território brasileiro, com o intuito de explorar a colônia. Durante o século XVI, as terras da zona da mata foram utilizadas para a cultura de cana-de-açúcar, a qual foi responsável pela moldagem social do Brasil colônia. A divisão da sociedade colonial em senhores e escravos marcou a criação de acentuadas diferenças sociais entre a população, o que se reflete até os dias atuais. As condições adequadas para o desenvolvimento da cultura canavieira eram oferecidas pelo clima tropical úmido e pelo solo de Massapê, que é o solo próprio para o cultivo da cana-de-açúcar, né? Onde eles vão cultivar grandes regiões de cultivo de cana-de-açúcar aqui no Nordeste, onde tem o solo Massapê, que é próprio para a cultura de cana-de-açúcar. Olha, então, o solo próprio para a cana-de-açúcar é o Massapê. As condições adequadas para o desenvolvimento da cultura canavieira eram oferecidas pelo clima tropical úmido e pelo solo de Massapê, que é altamente fértil, ideal para o cultivo da cana. A região da zona da mata apresenta altas temperaturas durante o ano todo e elevada pluviosidade, ou seja, é uma área que chove bastante, né? Onde seus milímetros por ano ficam entre 1.800 e 2 milímetros por ano. Então, por exemplo, você vê que aqui em João Pessoa, em vez de quando chove, então aqui nós estamos na zona da mata. As condições climáticas favorecem o desenvolvimento da floresta tropical, vegetação arbórea com grande variedade de espécies, fechada, hidrófila, que se desenvolve em áreas úmidas, latifoliada com intensa folha e perene. Não perde as folhas durante a estação mais seca.
todo o contorno oriental do Nordeste abrigava originalmente esse tipo de vegetação. Daí o nome Zona da Mata, certo? Então, isso é o que acontece em todo o Nordeste, certo? Então, isto é o que ocorre em toda a parte do Nordeste. A exploração do pau-brasil, a atividade canavieira e a ocupação urbana foram responsáveis pela intensa devastação da cobertura vegetal. Na atualidade, grande parte da vegetação original foi substituída pela agricultura da cana-de-açúcar, pelas plantações de coco e cacau, e pela urbanização e pela industrialização. Então, isso ocorre em várias partes aqui. Então, acontece em todo o país em si. Observe novamente o mapa. Se você observar o mapa da região, você vai encontrar várias regiões diferentes. Então, o agreste é uma faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. Porque você vai perceber que o agreste vai ter uma área de clima do sertão e outra da zona da mata. Então você vai encontrar uma área diferente. Acontece porque, partindo-se da zona da mata em direção ao interior, o clima vai se tornando mais seco. E uma porção do território nordestino abriga essa transição. Então você vai encontrar essa áreazinha de transição mais ruim do que isso, certo? Então você vai encontrar. Então você vai encontrar uma área bem diferente, certo? Como o agreste está entre dois domínios distintos, suas características físicas engloba uma mescla das sub-regiões vizinhas. Nas porções voltadas para a zona da mata, predomina o clima mais úmido, com presença de espécies típicas da floresta. Há também a formação de brejo, onde são cultivados produtos agrícolas. As porções voltadas para o sertão apresentam maior aridez e espécies também encontradas na caatinga, vegetação típica do sertão nordestino. Então vai entrando uma região diferente para outra. O agreste é uma faixa de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, em razão do avançadismo e estágio de devastação. A vegetação do agreste pouco pode ser vista. Então vocês encontram nessa região de uma região para outra. O sertão é a maior das sub-regiões do Nordeste. Estende-se por todo o estado nordestino, excetuando-se o Maranhão. Compreende uma extensa área de clima tropical similar. Esse tipo climático se caracteriza por elevadas temperaturas e baixa umidade, onde o sertão chove menos, onde é uma área seca em si. Então vai se acontecer em diferentes regiões do planeta em si, do sertão em si, onde o sertão vai ter uma diferença entre uma região e outra. O sertão é a maior sub-região do Nordeste, estende por todos os estados nordestinos, excetuando, com exceção do Maranhão, compreende uma extensão área de clima tropical similar. É um tipo de clima que se caracteriza por elevadas temperaturas e baixa umidade. Como eu falei antes, no sertão chove pouco, apresentando chuvas irregulares, desde os tempos coloniais, há relatos de longos períodos de estiagem, e em algumas épocas, esses períodos duraram alguns anos. Devemos considerar diversos elementos para caracterizar melhor o problema da seca. O regime de chuva no sertão é torrencial, ou seja, eles são abundantes e rápidos, com maior concentração no verão. Do outono até a primavera, praticamente não há chuvas. Curiosamente, a população denomina o período de chuva do inverno.
e ao longo período de estiagem é chamado de verão. Isso talvez tenha sido influência dos primeiros colonizadores lusos, que associavam as chuvas ao inverno e a estiagem ao verão, como ocorre em alguns locais da Europa, né? Então, isso vai vai ocorrer em várias regiões do planeta. A questão climática pode ser explicada por uma conjugação de fatores, devendo considerar a dinâmica das massas de ar e a configuração do relevo como importante aspecto do clima do semiárido nordestino. Certo? Então, isso ocorre em várias partes do Nordeste, certo? Então, o relevo nordestino compreende uma sucessão de chapadas, como Borborema, Apodi, Araripe e Biapaba. Nessas áreas de relevo mais elevada, a umidade é interpretada e, portanto, nas capas voltadas para o oceano Atlântico. Ocorrem as chuvas orográficas, as chuvas de relevo. O que são essas chuvas orográficas ou de relevo? É aquela umidade, é quando a massa de ar que vai do mar para o Nordeste, para o sertão, daqui da zona da mata em direção ao sertão, bate no Planalto da Borborema, na Chapa. Aí Valda não consegue ultrapassar. Aí acontece mais chuva, só aqui do litoral até a Borborema, onde chove mais na área para cá. Saindo daqui de João Pessoa, antes de ultrapassar Campina Grande, então só chove mais do lado de cá, antes da serra. As vertentes elevadas de Planalto e das Chapadas, onde a maior umidade recebe a denominação regional de brejo. Nas áreas do interior predomina o tempo seco. Lá na área do sertão, encontra mais a parte mais seca. As massas de ar são porções de atmosfera que se deslocam e carregam, em geral, características do local de origem. Se elas vêm de áreas úmidas e quentes, transportam umidade e calor, que onde passa-se surge as áreas frias e secas, também define o ar frio e o seco. Então, essas massas de ar é quem vão contribuir para dar uma contribuição para o clima. Se uma região vai ser fria ou seca. Durante o verão, as massas equatorial continental, equatorial atlântica e tropical atlântica, todas quentes e úmidas, convergem para o Nordeste. Quando essas massas se deslocam até a depressão sertaneja, perde grande quantidade de umidade durante o longo percurso, o que faz com que os índices de chuva sejam menores no sertão. Durante o inverno, o deslocamento das massas polar atlânticas e tropical atlântica é responsável apenas pelas chuvas nas porções orientais do Nordeste, correspondendo à zona da mata, e pode também trazer algumas chuvas para a porção sul do sertão. A caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino. O termo de origem indígena pode ser traduzido como Mata Atlântica. Essa vegetação é constituída por árvores e arbustos, em geral com espinhos e folhas pequenas que se perdem durante a estiagem. Recebe a denominação biológica de xerófila, ou seja, vegetação que se desenvolve em área de baixa umidade. Na caatinga predomina cactos e algumas espécies típicas, como xique-xique, a mancabira e o mandacaru. Então, todas essas áreas vão se deslocando de uma região para outra. No interior do sertão, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, foi delimitada uma região que, segundo os técnicos, sofria com secas mais prolongadas e, portanto, deveria receber investimentos em açudes e combate à seca. Aí surgiu
o DENOX, ou seja, no governo de Getúlio Vargas, como no Nordeste havia uma área de grande seca, foi construído uma instituição, um órgão do governo, por nome de DENOX, Departamento Nacional de Obra contra a Seca, para a construção de açude, para amenizar a seca na região. Então, foi criado o DENOX com a intenção de proteger diminuir a seca na região. O polígono da seca é uma área de transição, em que é uma área do Nordeste em que os riscos geométricos muito baixos, a ponto de haver necessidade de construção de açudes. Então, o polígono da seca é uma área que acontece em seca aqui no Nordeste. Então, elas fica todo o sertão do Nordeste e o norte de Minas Gerais, onde o norte de Minas Gerais, mesmo dependendo do Sudeste, está incluído como polígono das secas, que é uma área que acontece seca aqui no Nordeste. Então, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o DENOX, com o objetivo de construção de açudes para amenizar a seca na região. Então, essa área foi estabelecida pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que é o DENOX, que ainda hoje existe aqui. Aqui em João Pessoa, a sede dele, o escritório dele fica lá no Bairro dos Estados, ali próximo, como quem vai para aquele hospital Edson Ramalho. Depois do Edson Ramalho, se eu não me engano, é quase vizinho, tem a construção do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Foi criado com o objetivo para construir grandes açudes aqui no Nordeste. Foi criado em 1940. A delimitação dessa área foi muito criticada, segundo a jornalista Carlos Garcia. A área de polígono da seca foi estabelecida sem critérios técnicos adequados. E por essa razão, muitos fazendeiros chegaram a perder rebanhos e lavouras pela falta de chuva. E milhares de trabalhadores tiveram de emigrar centenas de quilômetros em busca de empregos nas frentes de trabalho de emergência, porque seus municípios de origem não haviam sido incluídos nas áreas de combate à seca. Então, foi estabelecido em uma região que houve a seca, então a população saía de uma região para outra. Desde a década de 90, a área do polígono da seca foi ampliada e o DENOX realiza obras em toda a região semiárida, inclusive no norte de Minas Gerais. Atualmente, além de açudes, são desenvolvidos projetos de irrigação, construção de cisternas familiares para captação da água das chuvas, construção de poços artesianos e de usinas de dessalinização de água. Também faz estudo para resolver a questão da seca por meio de obras de maior intervenção, como a transposição do Rio São Francisco, né? Onde está desde 2015, que tem um projeto do governo federal também, a construção da transposição das águas do São Francisco, trazer as águas do São Francisco para aqui o sertão do Nordeste. Outro fator a ser considerado na região do sertão é a intermitência dos rios. A intermitência dos rios é aquele rio que só tem seca, que só tem água durante o período do inverno. Aí, que também dá o nome de rio temporário. E o rio permanente é aquele que contém chuva durante toda a região. É a intermitência dos rios. Ele só retorna ao seu curso
quando se enche novamente com a chuva. Esse fator prejudica a população, uma vez que o abastecimento de água fica deficiente durante longos períodos e afeta o desenvolvimento econômico de muitos municípios, porque a intermitência do rio interfere em atividades como a agricultura e a pecuária. Para solucionar esse problema, desde a década de 90, a transposição das águas do Rio São Francisco para outras áreas do Nordeste. Então, vem destacando essas áreas de outras regiões do país. Cabe destacar que os problemas encontrados no sertão do Nordeste não são apenas naturais. Muitos outros problemas que colocam a população em estado de miserabilidade são políticos, visto que experiências técnicas comprovam que existem várias soluções baratas e eficazes para atender às demandas das populações que ocupam essa região. Entre elas, sistemas de irrigação, aproveitamento das águas da chuva, dessalinização. Então, aconteceu em várias regiões aí. Então, aconteceu de uma determinada área. Certo? Então, isso acontece em várias partes do estado, em todo o estado do Nordeste, onde eles são atingidos pela seca. Outra sub-região do Nordeste é o meio norte. Como eu falei, se o Agreste é uma área de transição entre o sertão e o Nordeste, o meio norte é uma transposição entre a região norte e o sertão do Nordeste. Observe novamente o mapa com a divisão da sub-região do Nordeste na página 79. Como você pode perceber, ao estudar o Agreste, o meio norte também se caracteriza por ser uma faixa de transição entre duas áreas muito distantes. A transição ocorre entre o sertão do Nordeste e o domínio da floresta amazônica. Após nos dirigirmos do sertão para o oeste, rumo à Amazônia, o clima vai se tornando cada vez mais úmido, que vai saindo do seco para o clima. E a vegetação vai se alterando em razão do clima. Nesse percurso, encontramos primeiro a vegetação da caatinga, depois a do cerrado. E em seguida surge nessa transição diversos tipos de palmeiras, como o babaçu e a carnaúba. O que faz a vegetação dessa sub-região ser conhecida como Mata dos Cocais, ou florestas de palmaço. Entre os estados do Piauí e do Maranhão, as áreas do Cerrado estão sendo ocupadas pela agroindústria comercial, com o predomínio do plantio de soja. Já o aproveitamento econômico das áreas como babaçu e carnaúba é feito por meio do extrativismo e do cultivo organizado. Além dessas espécies, aproveita-se o palmito extraído da popuna. Então, vão produzido em cada parte do estado em si. A diferença entre uma região e outra. Certo? A carnaúba é conhecida como árvore de providência, uma vez que dela pode ser extraídas matérias-primas para diversos produtos, desde as folhas até a raiz. A cera da carnaúba, seu principal produto, é usada na indústria de cosméticos, ceras automotivas e farmacêuticas. É a árvore símbolo do estado do Ceará, líder da produção de cera extraída das folhas dela. O Brasil é o único país do mundo produtor de cera de carnaúba. Os estados produtores são Ceará. Quais são os estados que produzem mais cera? Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Do babaçu se extrai um óleo com grande poder de lubrificação.
usado na indústria óptica. Além disso, suas folhas são aproveitadas para produzir fibras naturais e serve para a cobertura de casas, porque também é feito com as folhas da canaúba. A casca do coco do babaçu serve para alimentar forno de cerâmicas, porque tem alto poder de combustão. Após sua queima, as cinzas são usadas em filtros de carvão ativado. Então, da canaúba, do babaçu, eles são utilizados em fábrica, em construção de carro, de casas, onde aqui a gente tem um exemplo da palha do coco. Você entrando nessas palhas, na praia aqui Praia do Sol, principalmente, onde você vai ver muitas barraquinhas cobertas de palha, né? Onde eles vão servir para esses projetos em pequena aí, para casa de caçador. Então, tudo vai ocorrer nessas construções assim. Então, você pode ver em várias partes do Nordeste as construções que vocês vão encontrar de uma região para outra. Então, podemos ver de várias diferentes. Então, você vir aqui a região Nordeste, onde isso já se fica com uma parte da revisão, e vocês devem já ter feito algumas questões na prova anterior, né? Onde vocês estudaram, fizeram a prova com a região Nordeste. Quem lembra das questões da prova aí? Nietzsche, lembra de algumas questões das provas? Senhor? Você lembra de alguma questão da prova? Eu fiquei alguma questão da prova? Diga aí, sobre o Nordeste. Professor, não tô entendendo não o que você tá falando. Não, você pode repetir? Não lembra? Lucas, lembra? Não escutei o que o senhor falou não, professor. Como é? Eu não escutei o que o senhor falou agora. Eu perguntei se você lembra de algumas questões da prova que você fez a semana passada. Acho que eu anotei no meu caderno aqui, professor. Deixa eu ver aqui, viu? Eu anotei. Você sempre anota? Tá? Mas eu perguntei a você qual era a área de transição entre o sertão e o litoral. Entre o sertão e a zona da mata. Professor, a primeira questão aqui foi assim, a área da região Nordeste corresponde a... Aí, A área do Nordeste é 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. A área de transição entre o sertão, entre a zona da mata e o sertão, o agreste. A área de transição entre o sertão E a zona da mata. entre o sertão e a Amazônia, que é o meio norte. Tem duas de transição. Tem o agreste, que é entre meio norte. Ou a zona da mata, quer dizer? Entre o sertão e a zona da mata é o agreste. Né? E entre o meio norte, e entre o sertão e a Amazônia é o meio norte. Né? Também tem o clima do Nordeste, o tropical, né? Onde vocês vão encontrar áreas diferentes de uma região para outra. Agora a gente vai ver um pouco da região norte. Então, a gente vai encontrar um pouco a região norte. A região norte é formada por 7 estados. Né? Quais são os 7 estados da região norte? A gente vai para o Acre,
Rondônia, Amazonas, Panamá, Pará, Amapá e Tocantins. Então, são 7 estados. Uma das características marcantes da região é a floresta amazônica, ou a floresta equatorial. Então, a floresta amazônica ainda faz parte da região norte, mas está no Brasil e está em outras regiões do país também. A região norte não é ocupada somente por a floresta e pelos rios, assim como a floresta não está cortada apenas nessa região. Antes do Cerrado existe ainda pequena parte de campos, a floresta litorânea, né? Onde vai cobrir toda a parte. Agora, o que predomina é a floresta amazônica, a equatorial. A região norte não é somente pela floresta e pelo rio, mas assim como as florestas não estão contidas apenas na região. Áreas de cerrado, de campos e vegetação também são encontradas. Que lá não existe só a floresta amazônica. Podemos encontrar um pouco de campos e cerrado. E a vegetação litorânea próximo aos grandes rios e uma área próxima ao mar na parte do Pará e Amapá em si, né? Então, encontrando em regiões diferentes. Né? Então, vamos encontrar em áreas diferentes de uma determinada área. Áreas de cerrado também são encontradas, não é isso? A área representa cerca de 80% da região. Então, a floresta amazônica cobre toda a parte, mais quase 80%. A área original ocupada pela floresta amazônica vai além dos limites do Brasil, abrange parte do norte da América do Sul. Então, vai atingir outros países da América do Sul, como Peru, Bolívia, Colômbia e a Venezuela. Também encontra áreas que a floresta amazônica também inclui a Venezuela e a Colômbia, né? E uma parte da Bolívia e Peru também existe aí. Embora haja redução do desmatamento na região, a partir de 2012, nos últimos anos, ele voltou a aumentar, tendo registrado alta histórica com relação aos outros 4 anos no mês de agosto de 2019, segundo o INPE. Quer dizer que, a partir do desmatamento, houve um aumento no ano passado. E como vocês ainda escutam esse ano, grandes queimadas. Aquelas queimadas destroem a floresta e dali vai perdendo a fertilidade e muitos, onde são acusados de ali ser em si índio criminoso. Ou seja, os grandes, o cara vendedor de madeira, fazendeiro, queimam para servir de pastagem para ele depois das queimadas. Então, aí que aquela área foi desmatada, foi tocado fogo, um incêndio criminoso. Mas isso não é bem comprovado. Sala terminar, viu? Alô? Certo. E aí só a aula do 9º ano encerra, viu? Tá bem. Tá bom, então, tá certo. Tchau. Já encerrou aqui a aula, né? Posso encerrar? Pronto, Pode. vou mandar um. Tchau, turma. 7º ano, aulas para amanhã. Tchau.